lá em Porto Alegre com Silmar César Miller ao vivo. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Boa semana para todos nós. Boa semana, ótima semana. E o tarifaço continua dando aí o que falar, daqui a pouquinho a gente fala isso, mas com repercussões, claro, no mercado de commodities agrícolas, no mercado financeiro, e você traz as informações para a gente agora. Pois é, Otávio, vamos lá. Vamos começar pelo mercado financeiro aqui. O dólar operando com estabilidade nesse momento. Mexeu muito o câmbio na semana passada, hoje uma estabilidade aqui para sentar a poeira, ver o que pode acontecer, especialmente com relação à questão do tarifaço, além de refletir outros fatores também, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é uma retração aqui da economia, tendência de retração do PIB, boletim do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. Então, dólar estável nesse momento, R$ 5,54 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve queda, 0,5%, o índice Bovespa na B3 de São Paulo nesse início de semana. Mercado internacional com petróleo estável, menos 0,3% nesse momento, $70 e 10 centavos o barril do tipo Brent, que é referência também aqui para o Brasil. No mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos refletindo ainda o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado na tarde de sexta-feira, mostrou algumas alterações, uma redução, por exemplo, nas expectativas de produção e estoques dos Estados Unidos em relação às previsões de um mês antes, pelo próprio Departamento de Agricultura americano. Não muda muito o cenário de uma ampla oferta de milho, a safra está indo bem até agora, mas não vai ser tão grande quanto chegou a imaginar há um mês atrás. Então, o milho subindo por conta disso na Bolsa de Chicago, com alta de 1 ponto percentual nesse momento. Na contramão, até por informações exatamente opostas, uma produção de soja acima do esperado, soja caindo um pouco na manhã de hoje, 0,2%, trigo também 0,4%, arroz em casca em Chicago também com leve queda de 0,5%. Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe 0,5% e café dispara novamente por conta exatamente do tarifaço do presidente Donald Trump, atingiu o café brasileiro, que é importante para o mercado dos Estados Unidos, então o café sobe no mercado americano, não no Brasil necessariamente, porque o efeito é lá dentro dos Estados Unidos, então está refletido aqui na Bolsa de Nova York, café com alta de 2,8%, já subiu bastante na sexta-feira também e na quinta. E o Robusta em Londres também com alta aqui de 5,8%, acompanhando o comportamento do outro tipo de café. Suco laranja, outro produto que foi vítima do tarifaço do presidente Donald Trump, chegou a subir mais de 15% na semana passada, continua subindo nesta segunda-feira, pela mesma razão da tarifa do presidente americano. Uma alta agora mais moderada, de 2,5%. Vai faltar suco no mercado americano, portanto os preços sobem por lá. Na contramão temos aqui o açúcar caindo 0,7%, e esse é o retrato dos principais mercados nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Tavinho. Ok, Silmar, deixa eu só corrigir uma coisinha, que eu li alguma coisa aí, que as inscrições do Enem iam até esta segunda-feira 13, mas não é 13, hoje é 14 já. Deixa eu atualizar o calendário aqui, porque 13 foi ontem, domingão. Vamos começar pela economia por aqui, Silmar, depois a gente vai para as repercussões aí do tarifaço e as medidas que o governo brasileiro aí já está tomando e pretende tomar ao longo dessa semana, e já tomou no fim de semana e a partir de hoje mais ainda. Vamos lá. Primeiro, o mercado financeiro, que reduziu a expectativa da inflação deste ano pela 7ª semana consecutiva, dados do Boletim Focus, que foi divulgado na manhã de hoje. A estimativa dos analistas para a inflação deste ano recuou de 5,18% para 5,17%. O dado permanece acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para o Produto Interno Bruto, os economistas mantiveram a projeção em 2,23% em 2025. A taxa básica de juros, a Selic, também se manteve estável, em 15%. Já a mediana para a taxa de câmbio do fim deste ano recuou de R$ 5,70 para R$ 5,65. Bom, deixa eu juntar as duas coisas aqui, que aí a gente faz um bolo só, Silmar. Porque a atividade econômica brasileira recuou 0,74% em maio, segundo dados divulgados hoje no IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. A queda do índice interrompe a série histórica de recordes consecutivos das últimas divulgações do IBCBR
que é conhecido por antecipar o desempenho do Produto Interno Bruto Nacional. O resultado ficou contra as expectativas do mercado, que estimavam estabilidade para o mês. Na comparação com maio de 2024, o IBCBR teve alta de 3,2% e no acumulado de 12 meses passou a um ganho de 4,0%, de acordo com números não dessazonalizados. Bom, Silmar, uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas está tudo dentro do mesmo balaio aí da economia brasileira, agora fragilizada aí pelo tarifaço do Trump de 50% desde a semana passada. Bom, como é que você vê esses novos números do IBCBR e também do Boletim Focus? Bom, o que de mais importante aqui é essa IBCBR, realmente surpreendeu todo mundo aqui. A expectativa era de estabilidade ou até de um pequeno aumento aí de 0,1%. Isso que é uma prévia do comportamento da economia brasileira referente ao mês de maio sobre abril. E veio uma surpresinha aqui de queda de 0,74%. Ou seja, interrompe toda uma sequência histórica já longa aqui de altas praticamente todos os meses, na expectativa de crescimento da economia, e agora o Banco Central antecipando aqui, não é o dado oficial do IBGE ainda, mas é uma antecipação, que é sempre muito esperada pelo mercado. O Banco Central normalmente acerta essas previsões, está antecipando aqui que o mês de maio vai mostrar uma queda na atividade econômica, uma novidade aqui, queda que não é pouca coisa, 0,7% no nosso PIB aqui. Então, novidade aqui que chamou bastante atenção, pode se referir a um conjunto de fatores, mas eu diria que um dos principais que leva a essa tendência aqui tem a ver muito com o tarifaço do presidente Donald Trump e seu impacto na economia global e na própria economia brasileira em particular. Isso já pode estar começando a fazer sentido aqui, embora seja um dado extremamente recente agora, essa situação. E fatores internos também, que é a inflação ainda bastante elevada aqui no Brasil, que interrompe um pouquinho o ritmo de crescimento, e tem a falta de ações ao nível de medidas do governo, medidas importantes aqui, que são paradas no Congresso. Tudo isso acaba afetando a atividade econômica como um todo. Então, está aí o resultado desse conjunto, é essa queda aqui, que não estava sendo esperada. Eu repito aqui, é uma prévia, não é ainda o dado oficial do mês, mas antecipa uma tendência. Bom, quanto ao Boletim Focus, não tem novidades aqui, praticamente é a 7ª queda seguida na expectativa de redução da inflação, agora para 5,17%, ou seja, o ano fecharia em torno de 5,17%, ainda acima do teto da meta fixada pelo Banco Central, que é de 4,50%, mas já se aproximando mais desse patamar. Ou seja, é a 7ª queda seguida já nesse índice, pelo menos na expectativa dos analistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central. Outra alteração aqui que foi detectada nesse boletim desta segunda-feira, mais uma queda aqui na expectativa do dólar, do mercado de câmbio no final do ano, agora para 5,65%. Está na trajetória que o próprio mercado vinha mostrando até agora, com quedas sequenciais aqui, já batendo nos 5,50%, embora agora com uma pequena mudança na semana passada, por conta desse tarifaço do presidente americano, Donald Trump, o dólar voltou a subir um pouquinho. Então, rompeu aquela sequência, aquela tendência que vinha acontecendo até agora, de uma redução significativa e aparentemente persistente. Não é mais. Ou seja, tem algum ponto de interrogação novo com relação à própria cotação do câmbio aqui no Brasil, por conta dessa novidade que é o tarifaço do presidente americano. Otavinho. Eu ia perguntar para você se esse número aí do IBCBR que você colocou como mais importante do que a taxa Selic, né, como notícia do dia, se já tinha alguma coisa a ver com tarifaço, mas você já adiantou. São os primeiros sintomas aí de uma febre fraca ainda não alta, que pode se intensificar ainda mais aí, dependendo do que acontecer com o tarifaço, né, Silmar? Exatamente. Porque isso aqui reflete basicamente os sinais de tarifas que já vinham sendo dados pelo próprio presidente americano desde do início do seu governo, né? Então, agora eu até imagino que isso pode se aprofundar, inclusive, porque agora o tarifaço está valendo já, né? Desde a semana passada. Então, é um dado novo aqui que vai mexer bastante com essas expectativas daqui para frente. Ou seja, bom, a gente pode comentar isso na sequência da própria notícia, que é até onde vai essa situação do tarifaço, que surpreendeu todo mundo aqui, que é o mais alto de todos os países do mundo, veio para o Brasil aqui, né? Basicamente por razões mais políticas do que econômicas, né, também. Antes de chamar o material onde a gente fala das atitudes que o governo brasileiro já está tomando, está preparando, chamou a atenção hoje uma
acho que duas notícias. Uma delas, todas referentes ao tarifaço. Um secretário do Trump lá, que eu não sei qual que é a pasta dele, etc. e tal, ele defendeu o tarifaço como medida de segurança americana, diz que o Brasil é uma ameaça. Poxa! O homem falou isso, juro por Deus, eu li. Né? E a outra é Não, que. pode ter até a ver com a questão do movimento que o Brasil vem, de certa forma, Gente, liderando, que é o do BRICS, do né? BRICS. Só pode ser. Mas, enfim, É, tratar o Brasil como uma ameaça. O Brasil, digamos assim, tá? O presidente Lula tem uma forte influência mundial, já foi por 2 vezes presidente do Brasil, está sendo aí na terceira. E aí, mas nos 2 primeiros mandatos ele teve uma influência global muito maior do que agora. Hoje nós temos outros protagonistas aí como China, Rússia, né? Que é tem. exatamente o alinhamento com a China que está preocupando o Trump, né? E todo o governo americano. Exatamente, mas a ameaça somos nós. E nós é que recebemos a maior taxação até agora. E outra coisa que chamou a atenção foi uma comissão enviada aí antes das eleições para os Estados Unidos e que foi conversar lá com o pessoal dos comitês do Partido Republicano e do Partido Democrata. E já tinha previsto que se o Trump, voltou com a notícia, que se o Trump fosse eleito, nós teríamos sérios problemas. Isso já estava também mais ou menos desenhado, né, Silmar? Sim, basicamente por questões ideológicas, né? Ou seja, tem um governo de direita nos Estados Unidos, francamente favorável a Bolsonaro, por exemplo, e um governo de esquerda aqui no Brasil. Então já era previsível esse tipo de reação, né, do governo americano desde a posse, ou até antes da posse de Donald Trump. Né? Então é compreensível essa preocupação com essa tendência aí. O ruim de tudo isso, além dos aspectos relacionados diretamente à economia e a números, é que agora começou empurra. Bolsonarista falando que lulista é culpado, lulista falando que bolsonarista é culpado. Enfim, começou empurra, que já não tinha que ter, porque a nossa situação econômica não é das melhores, como a gente viu aí em alguns números que comentamos anteriormente. Então vamos ao que o governo brasileiro prepara. O presidente Lula participou de uma nova reunião com ministros e o presidente do Banco Central no Palácio da Alvorada. Eles discutiram os próximos passos que o nosso governo deve dar em relação ao tarifaço anunciado na semana passada pelo presidente americano Donald Trump. Entre os assuntos que foram discutidos está a criação de um comitê de empresários para tratar de soluções para a crise. Segundo interlocutores, o presidente Lula quer mostrar que o tarifaço é um problema do país e não só do governo, e que, por isso, todos devem se unir para proteger a economia brasileira, independentemente de preferências partidárias. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o governo pode editar, ainda nesta segunda-feira, o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade, que permite ao Brasil responder à tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada por Trump. Segundo cálculos do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o tarifaço pode levar a uma redução de até 0,41% no Produto Interno Bruto Nacional. Em nota, pesquisadores da FGV estimam que a tarifa adicional levaria a uma redução de 75% das exportações do agronegócio para os Estados Unidos, equivalente a 9 bilhões de dólares. Alckmin afirmou que o governo ainda trabalha para reverter a tarifa, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Bom, Silmar, a verdade é que o pânico se espalhou agora para muitos outros setores aí do agronegócio brasileiro. O que na sexta-feira a gente comentava que o pânico estava instalado no setor do suco de laranja, do café e da carne, agora já outros setores já começam a fazer as contas e ver que o tarifaço do Trump é um problema seríssimo para o Brasil. E aí, nós vamos fazer o quê? Que medidas você acha que o governo vai seguir? Ontem à noite, inclusive, o embaixador Rubens Recupero, que foi entrevistado no Canal Livre, que eu já pude conversar com ele muitas e muitas vezes, Recupero que, inclusive, uma vez aí foi vítima de um áudio que vazou, e aí crucificaram ele, mas é um brilhante diplomata, e aí, em função de um áudio que vazou, botaram ele na cruz, quase custou a vida diplomática dele, mas ele deu a volta por cima e tudo bem. Eu sempre fui muito solidário ao Recupero, que é um grande diplomata brasileiro. Ele lascou a lenha no Trump nos Estados Unidos ontem à noite no Canal Livre, Silmar. E com razão. Sem dúvida, né? Isso não é uma opinião praticamente compartilhada por muita gente importante, essa preocupação com o desfecho do que vai acontecer com os Estados Unidos sobre esse regime Donald Trump aí. E fato novo agora de final de semana, que
repercutiu muito aqui, causou muita apreensão, inclusive, e especialmente aqui para o próprio Brasil, foi a decisão do Trump de impor uma tarifa de 30% contra a União Europeia, né? Pegou a própria União Europeia de surpresa, ninguém imaginava que chegasse a 30%, é muita coisa, e praticamente viabiliza o comércio entre as duas potências, maiores potências do Ocidente, né? União Europeia e Estados Unidos. Isso dito pelos próprios representantes da União Europeia, ou seja, inviabiliza, não tem jeito. 30% não faz sentido nenhum. Então, o que fica claro depois disso, ou seja, não surpreende mais nada, assim, está parecido com o que aconteceu no Brasil, aqui, simplesmente por razões políticas, se elevou para 50%. Mas, em relação à União Europeia, é uma decisão econômica importante, que afeta, inclusive, interesses aqui maiores do próprio Ocidente, em termos de defesa, em termos de geopolíticos, ou seja, as relações são muito grandes em relação a essa política do presidente Donald Trump. O que ele está fazendo? Ele está impondo essas tarifas aqui preventivamente para vigorar a partir de 1º de agosto, para ver o que acontece. Ou seja, tem um tempinho aí, 2, 3 semanas ainda, para ver a reação. E no meio disso aqui, certamente haverá negociações no sentido de evitar o pior, que é, se não é 30, cai para 20, se não é 50, cai para 40. E o Brasil está no mesmo caminho. Ou seja, não vai adotar nenhuma política de retaliação imediata, tudo leva a crer aqui que vai se regulamentar essa lei aprovada no Congresso de reciprocidade, mas fica nisso. Vai esperar 1º de agosto para ver o que acontece até lá. Enquanto isso, negociações internas e externas, ou seja, ouvir os empresários brasileiros mais afetados aqui no Brasil, para adotar uma posição conjunta e cautelosa. Certamente não vai haver um retarifaço aqui do Brasil de 50%. Muito longe disso. Se houver alguma coisa, vai ser nos 20%, 30% ou nada. Você esperar realmente, através de negociações, que o prazo comece a vigorar, que é a partir de 1º de agosto. E ver também as relações dos países. A União Europeia agora está do lado do Brasil, aqui, na mesma situação. Uma situação bastante complicada. E isso serve para o mundo inteiro. Então, acho que a posição do Brasil aqui é de cautela e é a posição certa. Não tem mais o que fazer nesse momento, a não ser tentar negociar de alguma forma e ouvir aqui os setores internos mais afetados. Você citou aqui, a gente comentou semana passada, os mais afetados. Mas é um conjunto muito grande aqui, especialmente os produtos do agronegócio. Até mel aqui do Rio Grande do Sul está sendo afetado. O Rio Grande do Sul é um grande exportador de mel. Está sendo afetada a exportação de mel aqui, já com navios encalhados aqui, nem seguindo para os Estados Unidos, por conta da possibilidade de chegar lá e já ser brecada a entrada desse produto. E assim isso vai longe. Ovos, vários setores aqui do agronegócio, claro, com menor importância econômica que café e esses outros produtos mais citados aqui, suco de laranja e carne bovina, são os 3 maiores, mas também, se somar tudo, isso gera também desemprego, setores que geram muito emprego aqui no Brasil. O setor de pesca, por exemplo, exportação de tilápia para os Estados Unidos vinha crescendo bastante, inclusive ajudando a desenvolver esse setor aqui no Brasil. Vai parar tudo. O setor está supramente preocupado por conta desse efeito interno também do setor de tilápia, que vinha ganhando um mercado muito grande, muito importante nos Estados Unidos nos últimos meses. Aí a situação criada, portanto, é complicada. Você citou o mel do Rio Grande do Sul, mas tem 45 toneladas de mel paradas no Porto de Fortaleza, se eu não me engano. Lá no Ceará também está parado por causa do tarifário. E assim vai. Uma coisa leva a outra. No fundo, o peso maior para nós é por conta dessa questão política, né? Entre a direita americana e a direita brasileira, que não está no poder hoje, que perdeu as eleições. Aí essa questão acabou pesando mais. Mas, no modo geral, o que o Trump está enfiando esse tarifaço em todo mundo é porque ele quer, de certa forma, que os americanos passem a comprar produtos americanos. Só que ele esqueceu de uma coisa, a globalização. Eu conversando com um amigo que trabalha no setor de importação, e é grande, eu já saio já, porque eu sei que você tem compromisso. Ele me explicava que, por exemplo, uma grande marca de caminhões mundial, ela tem montadoras em vários países, e ela tem produção de peças e componentes em mais de 40 países. Então, tem coisas que ele manda daqui, do Brasil, para outros centros de montagem desses caminhões, que não vou dar o nome, mas não precisa, todo mundo conhece, no mundo, e tem outros que ele traz para as 2 ou 3 plantas que tem montadas aqui no Brasil. Então, isso vai travar completamente e vai mexer com o preço de tudo. Esse é o problema. Eu dei um exemplo aqui só, não é verdade? Não, sem dúvida, mexe com toda a economia. São vários setores. Citou um exemplo aqui, por exemplo, o caso de autopeças, né? Coisas que vão e vai e vêm, né? Ou seja, é um comércio multilateral, digamos assim. Isso afeta todo mundo, afeta praticamente todos os setores da economia, no Brasil e em todos os países que estão sendo afetados por esse tarifaço, né?
Então, a consequência aqui é global. E quem vai sofrer no fim e ao cabo é o próprio Estados Unidos também, com problemas de inflação. Pode ter certeza que a inflação sobe nos Estados Unidos, porque tudo vai ficar mais caro por lá, por conta do próprio tarifaço, né? Puxa, vai Então virar. não é uma situação fácil. Que vai na contramão da política global, do que o mundo é hoje. Né? Vai totalmente na contramão. Eu compro daqui e monto ali. Vai, um celular, ele é montado com quantas peças fornecidas por 30, 35 países, entendeu? Como é que vai ficar o preço disso? Vai. Bom, vamos aguardar. A semana está só começando. Boa semana para você. Boa tarde, boa semana também. Até mais. Até mais, Silmar.